3. Olá pessoal, meus futuros sargentos do Exército Brasileiro. Hoje nós iremos com mais uma lista de revisão para a prova da ESA. Nosso assunto hoje será funções, tá legal? Então separei aqui 15 exercícios da nossa bibliografia, né, voltada para o assunto de funções de primeiro e segundo grau, modular, composta, inversa, tá? Um mix de funções aqui. Então vamos lá. Questão número 1. Sabe-se que a função f de x igual a x mais 3 sobre 5, ela é invertível. Assim, f elevado a menos 1, né, que indica f elevado a menos 1 de 3, né, essa simbologia indica uma função inversa, tá legal? Ele pergunta aqui o valor dela. Então, gente, o que acontece? Para uma função ser inversível, ela tem que ser bijetora, tá legal? Não pode esquecer isso. Aqui ele já falou que ela é invertível, tá? Mas o que acontece? Se pede para você calcular, né, e pode perguntar para você se pode ter uma inversa dela ou não. O que você vai justificar? Que ela tem que ser bijetora. Para ela ser bijetora, ela tem que ser o quê? Ó, sobrejetora e injetora, tá legal? Tem que ser sobrejetora ou injetora. A sobrejetora, o que eu tenho? Sobrejetora, eu tenho o quê? O meu contradomínio é diferente da minha imagem, tá legal? E a injetora, o contradomínio vai ser igual à imagem. Só que um detalhe, imagens diferentes, tá legal? Diferentes, tá? Então um exemplo clássico de função bijetora é esse aqui, ó. Eu tenho aqui é o meu domínio, tirar daqui. Aqui é o meu contradomínio, onde nós teremos aqui, ó, seta para cá, eu venho a seta para cá e ligo essa. Então eu tenho, ó, aqui dentro o meu domínio, onde está emitindo as flechas. Aqui eu tenho o meu contradomínio e aqui dentro eu tenho, isso aqui é a minha imagem, tá? A imagem. Então, ó, imagem igual ao contradomínio, que são os mesmos elementos, só que possui que imagens diferentes, tá legal? Então essa é a bijetora. Então vamos ver lá a inversa dela. Então ele colocou que f de x, ela é x mais 3 sobre 5. Então, reescrevendo isso aqui, nós temos que y é igual a x mais 3 sobre 5. Então, para calcular a inversa, a gente troca. Aonde tem y, a gente coloca x, e aonde tem x, a gente vai colocar o y. Então, eu tenho aqui x é igual a y mais 3 sobre 5. Agora, a gente tem que voltar para a posição de origem, né? Y, colocar o y à esquerda e o x na direita. Então, aqui eu multiplico cruzado. 5x é igual a y mais 3. Logo, eu vou ter aqui, ó, jogo o y para lá, menos y, mais, 3, e o mais 5 vem para cá, menos 5x. Organizando isso aqui, dois, 3, a gente vem, ó, multiplico por menos 1 aqui, ó, eu vou ter y é igual a 5x menos 3. Tá? Então, essa aqui é a função inversa. Ela é representada dessa forma aqui também, ó. F de menos 1 de x
que é igual a 5x menos 3, tá? Essa é a inversa. Só que lá em cima ele fala o quê? Que é a inversa f menos 1 de 3, correto? Então, onde tem x eu coloco 3. 5 vezes 3 menos 3. Gente, cuidado com o nervosismo, ó. Queria cortar esse 3 com esse 3. Não dá, hein? Vai ficar 15 menos 3, 12. Alternativa letra D. Tá legal, gente? Questão número 2. O domínio da função, ó, domínio da função dada por f de x, né, que é a raiz quadrada de x menos 2 sobre raiz quadrada de 3 menos x é. Então, nós vamos analisar aqui, ó, o domínio da função. Então, reescrevendo aqui essa função, f de x é igual a raiz quadrada de x menos 2. Raiz quadrada de 3 menos x. Gente, agora olha só. Numerador, quando eu vou fazer o domínio, eu tenho que analisar. Se aqui eu não tivesse nenhum radical aqui em cima, eu não ia esquentar, tá? Só ia me preocupar com o denominador, desculpa. Mas como aqui eu tenho um radical, tá? E o detalhe que nos reais não existe raiz de número negativo, tá legal? Não existe. Então, qual é a minha preocupação aqui em cima no numerador? O numerador, não, o x não pode, né? O valor final dentro do radical não pode ser negativo. Então, eu tenho que ter um valor de x no qual eu não tenha um valor negativo na operação, tá legal? Então, um exemplo. Se eu pegar aqui, ó, o numerador, que ele é x menos 2 igualar ele a zero, eu terei o quê? X igual a 2, correto? X igual a 2. Então, até zero, raiz quadrada de zero é zero. Até aí tudo bem, o numerador pode ser zero, tá? O numerador pode ser zero. Ele não pode ser negativo. Então, quando x for 2, né, vai me dar zero. Quando x for 3, eu vou ter um valor positivo, tranquilo. Quando x for 4, eu teria um valor positivo, tranquilo. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é ser menor do que 2. Isso aqui, ó, se aqui for 1, eu tenho um valor negativo. Se aqui for 1, eu vou ter um valor negativo. Não pode. Então, menor do que 2, já não posso ter, que aí já foge dos números reais, eu não consigo resolver isso aqui. Tá legal? Então, eu já sei que o x do numerador, ele tem que ser maior ou igual a 2. Tá? Então, essa análise. O numerador tem que ser o x maior ou igual a 2. Se for 2, dá 0. Se for maior do que 2, sem problema nenhum. Tá legal? Agora, vamos ver o nosso denominador, que é o mesmo raciocínio. O denominador, ele é 3 menos x igualei a 0. Eu terei o quê? Ó? Menos x igual a menos 3. Multiplico por menos 1, nós teremos aqui que x é igual a 3. Tá legal? X igual a 3. Se eu tiver x igual a 3, olha só, se x for igual a 3, eu terei o quê? Denominador zero. Eu não posso ter o denominador zero, porque o zero é divisível por qualquer número, mas o zero não divide ninguém. Tem que guardar isso. Então, eu não posso ter um valor aqui, ó, igual a 3, correto? Não posso ter. Então, se eu pegar aqui, ó, essa minha retinha aqui, ó, botar aqui, ó, eu tenho que colocar um valor aberto no 3. Opa, desculpa, aqui eu coloquei um tracinho, aqui é fechado. Um valor aberto no 3, correto? Então, por que aberto? Ele não pode estar aqui. Se eu colocar um valor menor do que 3, ó, menor do que 3, ou desculpa, se eu pegar um valor, colocar aqui 4, eu vou ter 3 menos 4 menos 1. Pode existir isso? Não. Eu não extraio raiz negativa nos reais. Então, não pode ser para cá. Então, para a esquerda, morreu. Então, eu só posso ter valores para x no denominador, ou para a esquerda,
Aqui eu falei o contrário, direita morreu. Só posso ter para a esquerda. Por exemplo, se eu botar aqui o 2, eu vou ter 3 menos 2. 3 menos 2 vai me dar o quê? 3 menos 2, 1. Raiz de 1 pode. Se eu colocar aqui, ó, o 1, 3 menos 1, 3 menos 1 pode. Se eu colocar aqui o 0, 3 menos 0 pode. E assim sucessivamente ele pode acontecer. Então, o meu denominador tem que ser o quê? X menor que 3. Tá legal? O x é menor do que 3. Então, agora eu vou colocar isso no intervalo. Vamos colocar, desculpa, colocar isso no intervalo. Um, dois, três. Agora, gente, reescrevendo o que nós analisamos em cima aqui nos intervalos, eu tenho aqui, ó, fechado no 2. Ó, fechado no 2. E ele só pode vir o quê? Para, tem que ser maior ou igual a 2. Pode vir para a direita, ó. Aqui. Agora aqui, ó, no 3, o segundo, aberto. No 3, ele só pode vir para a esquerda, ó. Agora, gente, a interseção dos dois. O que vai ser, ó? Eu traço aqui e traço aqui, ó. Eu tenho aberto no 3 e terei fechado no 2. Então, eu tenho esse intervalo aqui, ó. Então, ele quer dizer que x, ele é maior ou igual a 2 e menor do que 3. Tá legal? Então, esse é o intervalo da imagem. A alternativa é a letra C. Dadas as funções f de x é igual a ax mais 4 e g de x é igual a bx mais 1, calcule a e b de modo que os gráficos das funções interceptam no ponto 1, 6. Tá? Então, gente, o que ele está falando aqui para gente? Eu tenho a função f de x é igual a x mais 4. Eu tenho a função g de x, que é igual a bx mais 1, tá? Onde que ele falou o quê? Para calcular o a e b, de modo que os gráficos vão interceptar aonde? O 1 no ponto 1 e no ponto 6, tá? 1 para x e 6 para y. Ele vai isso aqui, ó, 1, 6. Ele vai interceptar aqui, ó, nesse ponto aqui. Nesse ponto vai estar passando as duas retas ali da função. Então, eu vou fazer a minha substituição em cada função. Onde eu vou ter, na primeira ali, ó, o a vezes o x. X vale quanto? 1 mais 4. Quanto vale o y? 6. Então, aqui eu tenho a mais 4 igual a 6, a igual a 2. Certo? Fiz essa. Agora, nós vamos ver a segunda. B vezes 1 mais 1 igual a 6. B mais 1 igual a 6. B é igual a 5. Certo? Então, os valores de A e B valem 2 e 5. 2 e 5. Pô, professor, mas por que usou o 1 e o 6? Porque esse ponto aqui é comum às duas funções. Então, para a função f, o valor de x é 1 e o de y é 6. E para a função g, o valor de x é 1 e o de y é 6. Nesse ponto aqui. Tá legal? Então, é o mesmo ponto. Por isso que eu fiz essa substituição. Então, ó, e ainda melhorando para vocês, como o ponto y é igual para cada um, eu posso chegar e fazer uma igualdade. Ó. Ax mais 4 é igual a bx mais 1. Então, eu jogo para cá ax menos bx, jogo para lá o 4, 1 menos 4. Eu vou ter que a menos b
A menos B, o x em evidência, eu vou ficar com menos 3, correto? X aqui, ó, quanto vale o x para a gente? Vale 1. Então, eu tenho que A menos B é igual a menos 3, correto? A menos B é igual a 3. Se eu peguei aqui, o que nós achamos aqui? 2. No A. E no B? 5. Então, 2 menos 5 tem que ser menos 3. Visto? Ó, a mesma situação. Tá legal? Esboço do gráfico da função quadrática y, 2x ao quadrado menos 8x mais 6 é... Ele pede para a gente marcar aqui qual é o gráfico dela. Então, vamos fazer uma análise da função. Primeiro passo da função, eu tenho aqui o A. O A vale 2. Logo, ele é maior do que 0. Consequentemente, a minha concavidade é para cima. Tá legal? O C. O C é 6. Então, o ponto que ele toca o eixo Y é 6. É em cima. Até aqui, tudo bem. Então, se eu sei que a concavidade é para cima, esse aqui morreu, esse aqui morreu. Tranquilo? Esses dois. Só fiquei com esses aqui. Agora, eu preciso saber a minha raiz. Qual é a minha raiz aqui? Para facilitar, eu tenho que a função é 2x ao quadrado menos 8x mais 6 igual a 0. Vou dividir tudo por 2, que facilita. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Eu tenho agora aqui um produto e tenho aqui uma soma. Dois números que multiplicado dê 3, que somado dê menos 4. X menos 3, que multiplica x menos 1, igual a 0. Aqui, ó, menos 3 que multiplica menos 1, dá mais 3. Menos 3 somado com menos 1 dá menos 4. Então, a minha raiz é x igual a 3 e a outra x igual a 1. Então, eu tenho 1 e 3 de raiz. Então, 1 e 3 somente a letra A. A representação gráfica da função quadrática menos x ao quadrado menos 2 é uma parábola com vértice no eixo y, é uma parábola que não intercepta o eixo x, é uma parábola com concavidade voltada para baixo. As alternativas A, B e C são corretas? Então, vamos analisar passo a passo. Eu já vi que meu A ali, ó, o A é igual a menos 1. Menor do que 0. Logo, a minha concavidade é para baixo. Então, concavidade voltada para baixo, verdadeiro. Tá. Agora eu vou ver, é uma parábola com vértice no eixo y. Vamos ver. Para saber o vértice, para que eu tenha o vértice, eu tenho o xv e o yv, correto? xv e yv. Então, o vértice xv e yv é onde que nós temos que o xv é menos b sobre 2a. E o yv é menos delta sobre 4a, correto? Então, gente, delta, nós vamos ver aqui. Delta, sempre esqueço. Delta é igual a b ao quadrado, que é 0, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1, que multiplica o C, que é menos 2. Então, isso aqui vai ficar mais 4 com menos 2, menos 8. Delta negativo. Quando eu tenho delta negativo, não existe raízes reais. Tá? Delta negativo não possui raízes reais. Então, ela não vai tocar no eixo X, não toca no eixo X. Então, aqui, ó, é uma parábola que não intercepta o eixo X? Sim, verdadeiro. Então, gente, eu tenho aqui, ó, o meu vértice, que é o XV. O XV não é menos B sobre 2A? Sim. O B vale quanto? O B é 0. Se é 0, ó, colocou 0 aqui, independente do que eu tenho aqui, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 0. Tá? E o YV? O YV é menos delta sobre 4A. O delta é negativo, menos 8, correto? Sobre 4A, que vai me dar o quê? Menos 4. Então, eu tenho isso aqui, com esse sinal aqui fora. Menos com menos é mais. Então, eu continuo tendo, ó, menos. Aqui vai ser menos 8 dividido por menos 4, vai me dar mais 2. Então, o YV vale quanto? Menos 2.
Então, nós temos que o nosso vértice ele é menos 0 para x e menos 2 para y. Tá legal? Então, nosso gráfico ficaria assim, ó. Só um esboço dele. Tá? Esse é o nosso gráfico, onde ele toca aqui no menos 2, tá? Esse aqui é o menos 2, que é o vértice. Ele não toca aqui porque não possui raízes reais. É uma parábola com vértice no eixo y? Sim, verdadeiro. Então, o A, o B e o C são verdadeiros. Então, a alternativa é a letra D. Tá legal? Questão número 6. O salário mensal de um vendedor é de R$ 750 fixo, mais 2,5% sobre o valor total de reais das vendas que ele efetuar. Um, dois, três. Questão número 6. O salário mensal de um vendedor é de R$ 750 fixo, mais 2,5% sobre o valor total em reais das vendas que ele efetuar durante o mês. Em um mês em que suas vendas totalizaram X reais, o salário do vendedor será dado pela expressão. Então, ele tem fixo. Primeira coisa, o fixo de R$ 750. E tem uma comissão de quanto? De 2,5% em cima das vendas. Logo, 2,5% é 2,5 dividido por 100. Isso aqui é 0,025. E as vendas, ela é o quê? X. Então, montando uma função, eu tenho que f de x, que é o y, vai ser igual ao meu fixo, 750, mais a porcentagem em cima de quem? Das vendas, que é x que multiplica 0,025. Tá legal? Então, essa é a função. Então, organizando aqui para ficar parecido aqui com cima, eu tenho 750 mais 0,025x. Tá? Essa é a função do salário dele. Então, é a alternativa letra E. Questão número 7. O gráfico representa a função real definida por f de x igual a x mais b. O valor de a mais b é igual. Então, eu tenho uma função, ela é aqui de cara, a gente já conhece o estilo do gráfico, ela é decrescente. Se ela é decrescente, né, só vou fazer uma análise, o a é menor do que zero, correto? Ela é decrescente. Ele quer saber a mais b. Aqui eu tenho y, o ponto que corta o eixo y é o ponto B. Então, B aqui vale 3, porque ele está cortando o eixo y. Tá legal? E aqui eu tenho a minha raiz, né? Eu tenho aqui x igual a 2. Nesse ponto aqui é a minha raiz. Então, se eu tenho para a função f de x, ele quer saber quanto vale a mais b, né? Quanto vale meu a aqui para que eu tenha um y aqui 3, né? B vale 3. Aqui eu tenho um x que vale 2. Eu tenho que achar o meu valor de a. Como eu achei o 2? O 2 é a minha raiz. Se o 2 é minha raiz, se eu pegar f de x, que vai me dar a vezes 2, mais quem? Mais o 3. Correto? Para poder usar isso aqui, eu estou achando a minha raiz. Se eu achei a raiz, é porque eu igualei a zero. Certo? Então, eu tenho que 2a é igual a menos 3. Portanto, a é igual a menos 3 meios, que é igual a menos 1,5. O a é menos 1,5. Tá? Então, ele quer a mais b é igual a menos 1,5 com mais 3, que vai me dar o quê? 1,5. Letra C. Pô, professor, mas eu vi que A pode ser de um outro jeito. Olha só. O que o A é para a gente? O A é o nosso coeficiente angular. Aqui eu tenho um ângulo θ aqui, correto? Aqui é meu ângulo θ. Então, o A também é a tangente do ângulo θ. Ele começou no 3 e terminou no 0. Ele começou no 0 e terminou no 2.
Então, é o final menos inicial. Então, esse pedaço aqui para a gente é 0 menos 3. E esse aqui é 2 menos 0. Eu acho cateto e cateto. Porque tangente é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá legal? Logo, eu tenho aqui, ó, que meu A vai ser igual menos 0, 0 com menos 3, ó, 0 com menos 3 e aqui 2 com menos 0. Eu tenho o quê? Menos 3 sobre 2. Menos 3 dividido por 2, menos 1,5. Correto? O A é menos 1,5. Está aqui, porque ela é decrescente. Foi o que nós achamos aqui, ó. Questão número 8. Seja f de x, 2x menos 3 que multiplica 4x mais 1, x mais 2 que multiplica x menos 5, uma função, um valor que não pode estar no domínio de f é. Então, gente, olha só. Eu tenho um numerador e o denominador, correto? Nesse caso aqui, eu não tenho radical no numerador, eu não tenho. Então, não vou me preocupar com o numerador, porque o numerador pode ser qualquer valor, tá? O numerador pode ser, o numerador ele pode ser qualquer valor aqui, porque eu não tenho radical, não tenho uma particularidade. Já o denominador tem que ser diferente de zero, tá? Para existir isso aqui, ele tem que ser, porque se o denominador for zero, zero não divide ninguém, cai numa indeterminação, então não pode ser. Então eu tenho aqui, ó, que x mais 2, que multiplica x menos 5, eu tenho aqui, ó, x mais 2 com x menos 5. Se eu fizer uma distributiva, depois eu tenho que voltar no caminho, correto? Então isso aqui já seria a raiz. X mais 2 igual a 0, x menos 5 igual a 0. Então eu teria a raiz aqui, ó, x igual a menos 2 e aqui x igual a 5, correto? É a minha função, o gráfico, onde eu tenho menos 2, deixa eu tirar aqui. E aqui eu tenho 5. Tá, analisando o sinal. Aí em cima eu tenho positivo, embaixo, que está no meio, negativo. Tá legal? Negativo. Eu tenho isso aqui. Analisei o sinal da função. Gente, aqui, ó, é a bolinha aberta e aqui a bolinha aberta, tá? Eu fiz só o estudo dos sinais fazendo um repeteco, tá? Então, eu não pode ter, o x tem que ser diferente de menos 2 e o x tem que ser diferente de 5, tá legal? Porque qualquer valor que estiver aqui dentro, estiver nas extremidades, estão valendo. Olhando aqui nas alternativas, eu não tenho o menos 2, mas eu tenho quem? O 5. É o valor que não pode estar no domínio. Letra D. Tá legal? Então, aqui aproveitei e já fiz uma análise do sinal, mas é uma questão que eu poderia vir direto aqui, ó, já matar e jogar aqui. Tá legal? Bem tranquila também. Questão número 9. Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do primeiro grau. A expressão algébrica que define a função inversa. Mais uma vez a inversa. Ele quer saber a expressão. Tá legal? Então aqui, ó, no nervosismo, muita gente erra na montagem. Porque nós temos, ó, que a função do primeiro grau, f de x, ela é ax mais b. Correto? Onde eu tenho que ela toca o eixo y em 1. Então, se ela toca em 1, eu já sei que o meu b vale 1. Ela toca o eixo x em menos 2. Então, eu sei que a minha raiz, x é igual a menos 2, que é a raiz dela. Eu tenho que achar quem? O a. Eu preciso saber do a. Se eu analisar aqui, ela é crescente, ó. Se ela é crescente, eu tenho que o a é igual a minha tangente de θ, ou eu posso fazer daquele caminho que eu fiz aqui, substituindo, igualando a zero, tá? Fica a critério de vocês. Que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o final e o inicial. Então, é 1, cateto oposto, é 1 menos 0. E aqui eu tenho o meu final e inicial. Eu tenho 0 menos 2, tá? Então, fica 1 meio, tá legal? 1 meio.
O detalhe aqui na tangente, você tem que tomar cuidado, é só na hora de montar aqui os sinais, tá? Sinais. Você já sabendo que ela é uma função crescente, se você montou e achou um sinal negativo, né, você errou na passagem aqui. Ah, professor, eu entendi do outro jeito. Então tá, você tem que A, que multiplica menos 2, mais 1 igual a 0. Então eu tenho que menos 2A é igual a menos 1. Multiplico por menos 1, eu vou ter que 2A é igual a 1. Logo, eu vou ter que A é igual a 1 meio, tá? Daquele mesmo jeito ali que fizemos anteriormente. Então, a função que nós achamos aqui, f de x é igual a x sobre 2 mais 1, tá? X sobre 2 mais 1. Aí você olhou aqui, veio aqui e marcou, certo? Não, gente, tá errado. Por que tá errado? Porque ele quer a inversa. Na inversa eu vou substituir. Aonde tem y eu coloco x, aqui é x. E aonde tem x eu coloco y. Y sobre 2 mais 1. Correto? Então eu vou ter aqui, ó. Eu vou passar esse 2 para cá, né? Tiro aqui o MMC e jogo ele para lá. Então eu fico com 2x, que é igual a y mais 2, que eu tirei o MMC e o denominador multiplicamos cruzado. Tá? Agora eu vou fazer a passagem contrária. Eu vou vir para cá com menos y e vou para lá com menos 2x. Multiplico por menos 1, y vai ser igual a 2x menos 2. Correto? 2x menos 2. Então, isso aqui é o quê? A função inversa. Essa aqui é a função f menos 1 de x. Tá? Qual é a alternativa? 2x menos 2, letra C. Tá legal? Questão número 10. Considere as funções f e g de x, definidas respectivamente por f de x, 10x menos x ao quadrado menos 9 e g de x igual a 7, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. O gráfico da função g intercepta o da função f em 2 pontos. O gráfico da função f intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos. A área do quadrilátero convexo com vértice nesses pontos é... Ih, professor, calma. Tranquila questão. Ele falou f de x. F de x, ele é o quê? Vamos botar na ordem aqui para você entender. Ó. Menos x ao quadrado, mais 10x, menos 9. Então, ele fala, intercepta o eixo das abscissas. A abscissa é o eixo x, correto? É o eixo x. Então, eu tenho que achar a minha raiz. Então, vou multiplicar aqui por menos 1, só para te facilitar, que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 9. Fiz isso por quê? Para poder você ver melhor o produto e a soma. Aqui é produto e aqui é soma. Dois números que multiplicados me dê 9, que somado me dê menos 10. Eu tenho x menos 9, que multiplicado por x menos 1 vai ser 0. Logo, as minhas raízes é o quê? Ó? Eu tenho x menos 9 igual a 0, e, portanto, eu tenho x igual a 9. E tenho x menos 1 igual a 0, portanto, x igual a 1. Então, aqui estão as duas raízes dessa função. 0. O a é menor do que 0, né? Que ele me deu a origem menor do que 0, então com cavidade para baixo, correto? Para baixo. Ele toca em menos 9. Então, eu vou esboçar aqui o gráfico. Ó. Vou esboçar esse gráfico aqui. Ele passa no menos 9 aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele vem e faz isso aqui. Vou ter que alongar ali, ó. Certo? Deixa eu prolongar aqui um pouquinho. Tá. Ele passou ali. Então, aqui nós temos o nossa raiz e a nossa raiz. 1 e 9. Tá legal? E agora, essa aqui é o f de x. Só que nós temos também quem? O g de x. O g de x é uma função constante, tá? O g de x é uma função constante que passa em 7. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então,
Então, essa aqui é a nossa função g de x, que é uma função constante, tá? Constante. Então, aqui nós estamos vendo uma função constante, estamos vendo uma função do segundo grau, tá legal? Forma um polígono. Eu tenho esse primeiro, a interceptação aqui, tenho essa aqui e tenho essa aqui. Fazendo a ligação aqui, ó, nós vamos ter o quê? Ó, vamos ligar esse ponto com esse, tá aqui. Esse ponto com esse, tá aqui. Esse ponto com esse aqui, ó. E eu terei esse ponto com esse aqui, ó. Olha a figura que formou. Formou um trapézio. Ele fez isso aqui, ó. Ele formou isso, isso aqui, ó. Isso aqui. Onde nós temos aqui, ó, as medidas. Nós temos aqui, ó, aqui essa medida que está no ponto 7. Tem aqui, ó, 1 e tem aqui 9. Logo, todo esse pedaço vale quanto? Vale 8. Correto? Só que eu preciso saber aqui da base aqui, ó. Eu preciso saber da base menor. Esse valor, quanto vale aqui, ó. Quanto vale aqui e quanto vale aqui. Então, para poder achar esses valores aqui, eu tenho minhas raízes, não tem? Quanto vale a raiz aqui? Vale 1. Para eu chegar a 1, eu igualei a 0, correto? Eu igualei a 0. Então, eu tenho que saber qual o valor de x quando y for igual a quem? A 7. Então, se eu pegar menos x ao quadrado mais 10x menos 9 igualar a 7, eu tenho que menos x ao quadrado mais 10x menos 9 menos 7 igual a 0. Menos x ao quadrado vai me dar mais 10x menos 16 igual a 0. Multiplico por menos 1. X ao quadrado mais 10x mais 16 igual a 0. Opa, não é mais, aqui é menos. Deixa eu só acertar aqui, senão vai dar ruim. Aqui é menos. Então, agora eu vou calcular a raiz dessa função aqui. Então, eu venho, dois números que multiplicado dê 16, que somado me dê 10. Então, menos 10, aliás, eu tenho que x menos 8, que multiplica x menos 2. Menos 8 que multiplica menos 2 dá mais 16. Menos 8 somado com menos 2 dá menos 10. Igualei a 0, eu passo a ter duas raízes. Uma x igual a 8 e a outra x igual a 2. Então, eu passo a ter essas duas raízes aqui. Aqui eu tenho, ó, voltando aqui no gráfico, ó, eu tenho 2 e tenho 8. Então, essa distância agora aqui de cima, ó, 2 menos 8 menos 2, ó, 2 e 8. 8 menos 2, 6. Então, agora eu tenho minha base menor que vale 6, minha base maior que vale 8 e tenho a minha altura. A altura do trapézio vale 7. Ele quer saber o quê? A área do trapézio. Então, gente, ele quer saber a área. A área do trapézio, ela é a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, a minha área do trapézio é 8 mais 6 sobre 2 vezes 7. Então, a área vai ser 8 mais 6, 14. 14 dividido por 2, 7. Vezes 7, a área vale 49 unidades de área. Alternativa letra C. Questão número 11. Eu tenho esse gráfico aqui, ó, com crescente, decrescente, crescente, decrescente. Analisando o gráfico da função f, percebe-se que nos intervalos menos 5 e menos 2 e menos 1 e 2 de seu domínio, ela é respectivamente. Então, vamos analisar aqui friamente a nossa função. Opa, isso aqui está bonitinho. 1, 2, 3. Então, vamos analisar agora friamente a nossa função no intervalo de menos 5 a menos 2. Gente, esse pedaço aqui, antes de eu analisar, ele é crescente. Tá legal? Crescente. Essa parte da função aqui, ó, daqui para cá, até chegar aqui, ela é decrescente.
esse pedaço dessa função daqui até aqui, ela é crescente. E essa última parte da função aqui, ó, desse gráfico, essa função aqui, ela é decrescente. Então, eu já marquei o que é crescente e decrescente. Agora, a gente só vai ver aqui, ó. Menos 5, menos 2 está onde? Está aqui. Menos 5, menos 2 está aqui. Então, esse trecho aqui, ó, esse trecho, ele é crescente. Então, o primeiro tem que ser crescente. Então, se o primeiro é crescente, já vou ver o que dá para me eliminar aqui, ó. Eliminei a C e eliminei a D, tá? Então, só tem essas duas aqui. Agora, ele fala de menos 1 a 2. De menos 1 a 2, o que eu tenho de menos 1 a 2? O menos 1 não está aqui, mas ele não está representado, mas ele está aqui no gráfico. Eu tenho 2, então ele está nesse pedaço aqui, ó. Todo isso aqui. Então, esse pedaço verde, ele é decrescente. Então, alternativa letra B. Questão número 12. Seja f a função modular de 3x menos 4, sendo a diferente de b, e f de x igual a f de b igual a 6. Então, o valor de a mais b é igual a... Então, está aqui. Primeiro passo. Uma função modular, né? Quando eu tenho uma função modular, ou um módulo sequer, vamos botar aqui, ax mais b, a gente trabalha em duas situações, tá? Quando o módulo é positivo, ax mais b, e a segunda hipótese, com ela negativa, ax mais b, né? Trocando aqui, fica menos ax menos b, tá ok? Então, a gente trabalha nessas duas situações aqui, tá? Eu tenho essa situação, quando ele é positivo, e nessa situação, se o número lá dentro for negativo. Tá, ele diz que A é diferente de B. Se A é diferente de B e o f de A e o f de B, os dois são iguais a 6, então o que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar minha primeira situação, 3x menos 4 é igual a 6. Certo? Igual a 6. Então, fazendo aqui, eu tenho 3x é igual, menos vai para lá, mais dá 10. X é igual a 10 terços. Vou pegar o segundo caso, menos 3x mais 4, igualando a 6, menos 3x igual, mais 4 vai para lá, menos 4, 6. 6 menos 4, 2. Eu tenho que x vai ser igual a menos 2 terços. Tem esses dois valores para x, né, onde que o a, eles são diferentes um do outro. Então, esse aqui é um valor, esse aqui é outro valor. Somando os dois, eu tenho que 10 terços mais menos 2 terços. Eu tenho 10 menos 2 sobre 3, porque é o mesmo denominador. Eu tenho 8 terços. Tá legal? Alternativa letra B. Questão número 13, mais uma questão de função modular. Avalie o gráfico a seguir. Está aqui ele. Ó. Então, foi o que eu falei para vocês na primeira situação lá, ó, que aqui é a função normal. F de x, né? Vamos botar aqui ax mais b. E quando ele passou para lá, essa outra situação aqui, ela é f de x, que é menos ax menos b. É a parte contrária da definição da função, que vai ser o quê? Ax mais b, tá? Então, ficou desse jeito aqui, ele rebatido, tá ok? Logo de cara, eu posso eliminar alguma alternativa? Sim, porque isso aqui não é uma função modular, essa aqui também não é uma função modular, tá? Não são funções modulares. Então, eu vou ver aqui, ó. Agora, em cima dessa primeira função aqui, ó, eu tenho que x, um módulo de x menos 5, eu vou ter x menos 5 e terei menos x mais 5. Correto? Concorda comigo? Eu terei aqui, ó, igualando a 0, isso aqui fica x igual a 5, tá? Igualando a 0, mesma coisa, x igual a 5. Se eu pegar a de baixo, olha aqui.
o módulo de x mais 2 vai me dar o quê? X mais 2, e a outra é menos x menos 2. Igualei a zero, igualando a zero. Aqui vai me dar o quê? Ó? X igual a 2. Ou, desculpa, menos 2. X igual a menos 2. Se x é igual a menos 2, ó, observa, x igual a 5. 5 teria que estar aqui. E a outra x igual a menos 2. Está aqui do lado certo. Então, pelo valor de x, aqui nós vimos que a função que representa esse gráfico é a letra B. Questão número 14. Sejam as funções reais definidas por f de x igual a 2x mais 5, fg de x igual a x, então o G7 vale. Opa, uma função composta. Então, aqui a gente está com uma função composta. Tá legal? Uma função composta, f, g de x, tá? Essa é a função composta. Então, o g de x está dentro do f. Reescrevendo a nossa função lá, ó, f de x é igual a 2x mais 5. Então, o x não está aqui fazendo o papel do x, o g de x. Então, eu venho para cá, ó. Eu tenho que f g de x, aonde tem x eu substituo por g de x, eu vou ter que 2g de x mais 5. Essa função composta aqui é igual a x, então eu vou igualar isso aqui, ó, a x. Então, passando aqui para baixo, eu tenho que 2g de x é igual a x menos 5. Logo, nós teremos que g de x é igual a x menos 5 sobre 2. G7 vale quanto? Aonde tem x, eu coloco o 7. Então, vamos aqui para baixo, eu tenho que G7 vai ser igual a 7 menos 5 sobre 2. Eu terei 2 dividido por 2, 1. Então, o G de 7 vale quanto? Vale 1. Letra B. Questão número 15. A soma dos valores máximos e mínimos que g de x igual a 2 menos f de x pode assumir é. Então, gente, essa aqui é a questãozinha só mais trabalhosa da nossa lista. Então, primeiro, para eu poder fazer isso aqui, eu tenho que fazer o meu determinante, calcular o meu determinante, para que possamos saber o valor da função f de x. Então, eu vou pela regra de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas, cosseno de x, seno de x, 0, seno de x, cosseno de x, 0. Tá? Aonde nós teremos aqui, ó, a nossa diagonal principal, a nossa segunda diagonal principal, a nossa terceira diagonal principal, tá? E nós vamos ter agora aqui, ó, a nossa primeira diagonal secundária, a nossa segunda diagonal secundária e a nossa terceira diagonal secundária. Lembrando que a gente multiplica e soma os elementos das diagonais principais e subtrai da multiplicação e da soma dos elementos das diagonais secundárias. Pô, professor, complicou? Não. Olha só. Então, o nosso determinante aqui fica da seguinte forma. Eu tenho que o cosseno de x que multiplica cosseno de x, cosseno ao quadrado que multiplica o seno de 2x. Então, minha primeira linha aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x vezes o meu seno de 2x. Tá? Se segunda diagonal tem o zero, vai me dar zero. Multiplico tudo aqui, vai me dar zero. Não precisa esquentar a cabeça. Vou para a minha secundária. Eu coloco o meu sinal de menos aqui. Tá legal? E vou agora multiplicar e somar. Primeira já me dá zero. A segunda já me dá zero. A terceira vai me dar seno de 2x, que multiplica o seno ao quadrado de x. Então, nós teremos aqui que a nossa função f de x, ela é cosseno ao quadrado de x, que multiplica seno de 2x, menos seno de 2x, que multiplica o seno ao quadrado de x.
Eu tenho que ter uma visão além do alcance agora. Ó. F de x, o que é comum aqui? O seno de 2x. Então, eu vou colocar seno de 2x em evidência. O que sobrou para a gente? Cosseno ao quadrado de x, que multiplica o seno de 2x dividido pelo seno de 2x, eu tenho cosseno ao quadrado de x menos, eu venho que o seno de 2x, que multiplica o seno ao quadrado de 2x dividido por seno de 2x, me sobra quem? Seno ao quadrado de x. Eu sei que essa representação aqui é uma das minhas, o quê? Cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Tá? Nós temos essa outra aqui, ó, o cosseno de 2x é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. E temos a nossa terceira aqui, que ela vem, que o cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Tá? Então, nós temos essas três situações, ok? E lembrando que o seno de 2x, só para não deixar passar em branco aqui, ó, eu tenho aqui que o meu seno de 2x, ele é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Reescrevendo agora a nossa função, a função f de x, ela é seno de 2x que multiplica o cosseno de 2x, correto? Gente, agora a gente vai lá no ciclo trigonométrico, finjam que está certinho, tá? Finjam, por favor. Eu tenho aqui menos 1, eu tenho aqui, menos 1, eu tenho aqui o 1, eu tenho aqui 1 e tenho aqui menos 1. Então, o limite de máximo e mínimo está sempre entre 1 e menos 1, tanto para o seno quanto para o cosseno. Não pode esquecer isso. O limite de máximo e mínimo está entre 1 e menos 1. Acabou aqui? Não. Por quê? Porque a gente sabe que g de x é 2 menos f de x, correto? 2 menos f de x, o que está lá? E o f de x quem é? É isso aqui. Então, eu tenho que meu g de x é igual a 2 menos seno de 2x, que multiplica o cosseno de 2x. Então, gente, eu tenho que g de x é igual a 2 menos seno de π, que multiplica o cosseno de π. Então, gente, quanto vale o seno de π? O seno de π está no eixo dos cossenos, então o seno de π é zero. E o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1, sendo que menos 1 que multiplica zero é zero. Então, a função g de x é igual a 2 menos 0 que multiplica menos 1 é zero. Portanto, a função g de x é igual a 2. Tá legal? Aí, agora, na segunda hipótese que nós fizemos aqui, ó, que é g de x igual a 2 menos o seno de 2π, que aqui eu trabalhei com π sobre 2, aqui eu vou trabalhar com π, que multiplica o cosseno de 2π. Tá legal? 2π. Então, nós temos aqui o seno de 2π, se você for analisar, o seno de 2π é zero. E o cosseno de 2π vale 1. G de x é igual a 2. Então, 2. Logo, eu tenho o quê? Que 2 mais 2, 4. Máximo e mínimo. Como ele falou, a soma dos valores máximo e mínimo, letra E.